No tópico 2, nós vamos falar sobre a função dos dons espirituais. Qual é a finalidade dos dons espirituais? Por que ele foi dado à igreja e por que ele é repartido na vida de cada cristão? O uso dos dons espirituais, ele é essencial na vida da igreja, na evangelização e na nossa vida em particular. Uma igreja sem os dons espirituais, ela não cresce, né? Ela fica atrofiada. Nós precisamos, né, desse dinamos, deste poder que vem do alto, para que nós tenhamos coragem e ousadia para que a igreja possa crescer. No primeiro ponto, nós vamos falar sobre as listas dos dons, onde nós encontramos no Novo Testamento falando a respeito da lista dos dons, né? Tanto espirituais quanto ministeriais. Quantos, na verdade, são os dons? Não podemos afirmar que são 9. Hoje, aqui na lição, nós estamos tratando destes 9 dons, mas nós não podemos afirmar que são somente estes. Nem Paulo bateu o martelo dizendo que eram 9 dons. Nós já falamos que no próprio capítulo 12, a partir do versículo 28, ele começa a falar a respeito, colocar outros dons dentro desta lista, e em outras listas ele tira alguns dons e coloca outros, excluindo alguns da sua lista. Isso não importa quantos são. A verdade é que nós precisamos tê-los para a saúde espiritual da igreja e buscar com excelência os dons espirituais. Paulo, ele fala, olha, busque os dons, busque, né? Ele dá prontidão para que nós busquemos a profecia, né? Que ele fala que é o mais excelente, principalmente o de profetizar. Mas nós devemos buscar todos os dons. Agora, qual dom será dado a cada um de nós? Isso somente o Espírito Santo sabe, porque ele reparte, né, a cada um como ele quer. Não escolhe porque você é bonito, você é rico, você é inteligente. Não, é como ele quer. Aqui nós falaremos dessa lista encontrada, né, de Paulo, do versículo 8 ao 10. Aqui eu só vou abrir um parênteses para nós lembrarmos quais são os outros dons das outras listas. Então aqui neste capítulo que nós estamos estudando, ele vai falar sobre apóstolos, no versículo 28. Não existe mais esse ministério, pois a cláusula para ser chamado de apóstolo e para fazer parte do apostolado de Cristo é que a pessoa tenha caminhado com Cristo, tenha vivido com Cristo, tenha acompanhado Cristo desde o seu batismo nas águas até a sua crucificação e até a sua ressurreição. Essa era a única forma que alguém pudesse fazer parte do apostolado dos 12. Até a crucificação. Essa era a causa. Profetas. Outra coisa que também não pode ser confundida, né? Nós não podemos confundir. Este profetas, ele não pode ser confundido com o dom de profecia. Um exemplo que nós temos. As 4 filhas virgens de Filipe profetizavam. E outras pessoas também profetizavam, né? Eram profecias momentâneas, esporádicas, para momentos específicos, o dom da profecia. E também não podemos confundir essa profecia com a profecia canônica que já foi encerrada. Então aqui estes profetas estão falando dos nossos líderes, né? Que tomam o uso da palavra de Deus, né? E são profetas na casa de Deus. E também ele fala sobre doutores, milagres, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Veja que ele inclui alguns dons do versículo 8 a 10. Também em Efésios ele fala sobre apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores para a obra do ministério. E são os dons ministeriais, que é dado para a igreja também. Em Romanos, ele faz uma outra lista, que é profecia, ministério,
quero abrir um parêntese aqui, esse ministério é serviço, ensinar, exortar, repartir, presidir. Está falando dos nossos líderes, pastores, né, que cuidam de igrejas, misericórdia, e os que nós estamos estudando são. Ponto 2. Nós vamos falar sobre a classificação teológica deles, né? Como que a teologia classifica estes dons. A mais conhecida é a divisão de 3 grupos. Nós até estudamos em outro trimestre, aqui na minha igreja, que nós estudamos sobre autoridade espiritual e nós falamos sobre a divisão dos dons espirituais. Então, o primeiro grupo na divisão teológica é dons de revelação. Quem está incluído nesses dons de revelação? Ele é subdividido em palavra de sabedoria, de conhecimento e discernimento dos espíritos. E esse discernimento, ele pode ser do espírito do homem, pode ser discernimento do espírito que é diabólico e discernimento se é de Deus ou não. O segundo grupo, o que está incluído nos dons de poder? Dons de poder é fé, dons de curar e operações de maravilhas. No terceiro grupo, dons de inspiração, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. No ponto 3, agora nós vamos falar sobre a classificação bíblica, como que a Bíblia classifica estes dons. Essa classificação ela foi feita pelo próprio apóstolo Paulo. Ele introduz este assunto e traz à tona a Trindade. Quando ele vai falar sobre a diversidade dos dons, ele traz à tona a Trindade. O que nós estudamos, né? A pericorese, os 3 agindo ao mesmo tempo, um no centro e os 2 na roda, mas todos 3 agindo no plano da redenção, capacitando a igreja para o serviço. E a diversidade dos dons. E ele começa aqui a partir da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que é ele que distribui os dons e age na diversidade dos dons. Por exemplo, os dons de curar, né, está no plural, porque ele age de cada forma de uma enfermidade, de uma doença. O Espírito Santo, ele age de uma forma na vida de cada pessoa também que está sendo usada. Então, há diversidade de dons, que nós já estudamos os 3 grupos, e também no dom de curar, há diversidade na forma deste dom agir na vida das pessoas. Também há diversidade de ministérios, nós já falamos sobre eles, mas o Senhor é o mesmo. E também há diversidade de operações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. Eles interpretam que quando diz é dado a cada um, muitos estudiosos, né, comentaristas bíblicos, eles concordam. Nós não estamos dizendo que é assim, mas alguns comentaristas, eles concordam que quando Paulo diz que é dado a cada um, eles estão dizendo que cada um de nós recebemos um dom espiritual, que todos nós temos um dom espiritual. Isso é a visão de muitos comentaristas. Mas também pode ser dada a cada um, falando de uma forma geral, as pessoas que são escolhidas no meio deste corpo, e ela recebe um dom que é doado pelo Espírito Santo de Deus. E que ele não é benefício próprio, com exceção das línguas estranhas, porque quando nós falamos línguas estranhas, nós somos edificados. Agora, os outros dons, eles edificam a igreja, as pessoas que estão ao nosso redor. Então, os outros não é para benefício próprio, a não ser o falar noutras línguas. O comentário bíblico pentecostal, ele afirma que quando Paulo escreve, abre aspas, a um, abre aspas,
A outro pode não significar nada, apenas é um estilo literário, por causa da variedade literária, e não por ser distinção de significado. Às vezes, não é fácil distinguir um dom do outro. Por exemplo, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Muito difícil separar estes dons. Paulo ele usa dois adjetivos relacionados a outros. Alos e héteros, da mesma espécie ou de outra espécie. São razões de estilo. E isso não sugere que ele use héteros, né, outros, para sugerir a divisão dos grupos. Talvez Paulo nem tenha tido essa intenção de dividir os grupos, né, dos dons. Então, a lista de Paulo é a seguinte. São 3 grupos. Eu só quero fazer um comentário aqui, ele é pessoal e particular. O comentarista ele faz uma divisão aqui que eu achei ela assim um pouco meio confusa, pois trata dos dons de sabedoria e conhecimento como ensino e pregação. E eles, né, esses dons, eles são capacitações do Espírito Santo que estão longe do nosso conhecimento. Mas eu posso ser usada no ensino e na pregação com este dom, mas a respeito de algo que eu desconheça e que eu não saiba, porque uma escola secular, um curso de teologia, não faz, né, nem nos dá poder de termos esse dom por conta própria. Né? Então, o estudo não faz isso. Isso é dado pelo Espírito Santo de Deus. Uma pessoa indouta, sem faculdade, sem curso de teologia, ela pode ser usada com este dom, porque a capacitação vem do Espírito Santo de Deus. É Ele que age no meio por intermédio de cada um de nós. E Ele vai nos usar no nosso estilo, no nosso grau de estudo, né, na nossa cultura. É o Espírito Santo que age. Então, mas eu quero dizer que quem sou eu para discutir sobre isso aqui, né? Eu só quero deixar a minha opinião a respeito disso, né? E nós não podemos fazer desse tema um tema difícil e complicado para as pessoas. Nós precisamos entender a urgência dos dons e quais são estes dons, né, que nós precisamos buscar. O importante é nós facilitarmos aqui o aprendizado dos nossos alunos e o ensino pessoal de cada um de nós, ok? Então, primeiro grupo, vamos tratar assim. Primeiro grupo, a palavra da sabedoria e palavra da ciência. A finalidade do dom da sabedoria é a solução de problemas igualmente extraordinários. Nós encontramos isso na vida de Salomão. Tinha questões que eram muito difíceis, né? Aquela mesmo das 2 mulheres e dos 2 bebês, uma questão muito difícil, e somente com o dom de sabedoria ele poderia resolver aquela questão tão difícil. É a sabedoria que vem de Deus, ela não é nossa, e ela é usada momentaneamente, não é todo o tempo, são em situações específicas. Ele serve para orientar a vida da igreja. Esse dom serve para orientar a vida da igreja. Por isso que nós precisamos orar e buscar de Deus sabedoria. E principalmente nossos líderes, né? Aqueles que estão em eminência do poder. Porque tem problemas que estão fora do nosso alcance. E a solução, ela só vem por intermédio do Espírito Santo. Também sabedoria no trato com os descrentes e na pregação do Evangelho. Não é porque eu sei a Bíblia, eu posso sair por aí pregando. Eu preciso ter sabedoria que vem de Deus para nós pregarmos o Evangelho com excelência, né? Principalmente com os descrentes. A palavra de conhecimento, ela diz respeito ao conhecimento das coisas de Deus. E somente o Espírito Santo penetra as profundezas de Deus. Nós temos exemplo na Bíblia, José, Daniel, Paulo, quando lhe foi revelado o mistério oculto da igreja,
quando foi revelado a ele a nova humanidade criada por Deus na cruz do Calvário. Mistérios que a mente humana jamais poderá alcançar. O segundo grupo, fé, curas e milagres. Esta fé, ela não deve ser confundida com a fé como fruto e nem com a fé salvífica. É uma fé especial, usada em momentos específicos. A cura é o poder multiforme do Espírito Santo para a cura de doenças, para enfermidades do corpo, da alma e doenças psicossomáticas. O que são essas doenças? Elas são causadas por problemas emocionais e que adoecem o nosso corpo e a nossa alma. E este dom pode ser usado, na vida dessas pessoas. E milagres. Mas também não fica difícil separar curas de operações, de maravilhas, de milagres? Sim, fica muito difícil. Mas eles diferem na demonstração. Os dons de curar são intervenções divinas no corpo físico das pessoas doentes. Enquanto que o dom de operação de maravilhas, eles podem extrapolar a esfera física para a esfera espiritual natural, isto é, da natureza. É quando os recursos do homem acabam, não tem mais solução. O homem não pode fazer mais nada. Aí Deus entra. Aí este dom, ele entra. São os dons que Deus entra em ação em favor do mundo, da nossa vida, da igreja, da natureza. Moisés perante o Mar Vermelho. Operação de maravilhas. Daniel, quando ameaçado de ser jogado na cova dos leões. Fé em ação. Elias, quando propôs um desafio aos profetas de Baal. Fé e operação de maravilhas. Paulo, quando ele foi vítima de um grande naufrágio, quando ele foi picado por aquela víbora. Nós temos N exemplos na Bíblia, sobre operação de maravilhas, de milagres. Terceiro grupo, profecia, discernimento de espírito, línguas e interpretação de línguas. Enfim, nós não podemos nos ater em divisão, está onde? Não, o que nós precisamos saber é que nós precisamos buscar os dons espirituais para edificação da igreja e do nosso próximo. E que os dons não são propriedades nossas. Eu não posso assenhorar dos dons e achar que ele é meu. O Espírito Santo dá a quem ele quiser. O dom de profecia, você pode ser usado uma única vez e depois nunca mais. E esse dom de profecia, ele é passível a julgamento. O discernimento é para sabermos se as manifestações vêm de Deus ou não. Há muitos que usam de engano na casa de Deus. E por nós não buscarmos estes dons, principalmente o discernimento, nós estamos sendo enganados por trapaceiros da fé. A variedade de línguas é a mesma do sinal como evidência do batismo no Espírito Santo. Portanto, também precisa de intérprete. Caso contrário, nós devemos falar comigo mesmo, eu devo falar comigo mesmo, você deve falar com você mesmo. Isso edifica a nós mesmos, porque não há intérprete das línguas estranhas que nós estamos falando. Então eu falo comigo mesmo e falo com Deus. No ponto 4, para o que for útil, é para isso que os dons são distribuídos a cada um de nós. Ninguém tem o poder de escolher o dom que quer. Eu quero o dom de curas. Não, eu quero o dom de operações de maravilhas. Não, eu quero o dom de discernimento. Eu quero o dom de profecia. Nós não podemos escolher, Nós recebemos e pronto, e temos que usá-lo com excelência na obra de Deus. Todos eles são excelentes, porque são úteis ao crescimento da obra de Deus. Mas Paulo afirma que nós devemos buscar, ele incentiva a igreja a buscar o de profetizar. Nós não somos melhores do que os outros por termos um dom. Isso não faz de nós super crentes, infalíveis,
impecáveis, melhores do que os outros. Não somos melhores do que os outros. Nós não podemos deixar a soberba tomar conta da nossa vida, porque nós temos um dom, e olharmos para as pessoas que não têm com desprezo. E muito menos somos mais santos do que os outros, acima da média. E tão pouco fazer uso deles quando eu quiser. Por exemplo, hoje eu vou pregar e o Espírito Santo vai me usar com curas, milagres e profecias hoje. Né? As pessoas hoje elas estão tão ousadas que elas dizem: eu vou profetizar hoje aqui neste culto. Nós não temos este poder e nem esta capacidade. Nós podemos desejar algo de bom para as pessoas, mas profetizar, somente o Espírito Santo pode agir em nossa vida. Quando Ele quer falar com a igreja, quando Ele quer falar com alguém, aí Ele nos usa com o dom de profecia. Mas eu não posso dizer: hoje eu vou profetizar no culto para 10, 20, 30 pessoas. Não, hoje Jesus vai curar aqui os enfermos. Ele usa quando Ele quer e para o que for útil, né? Os dons, eu gostei muito disso que eu li, eles não estão dentro de uma caixinha hermética que eu abro quando eu quero. Hoje eu quero que Jesus cura. Hoje eu quero que Jesus batiza com o Espírito Santo. Hoje eu quero profetizar como se fosse meu e eu tivesse controle sobre os dons espirituais. Nós não somos milagreiros. Nós não usamos os dons quando nós queremos. É para o que for útil. É tornar a manifestação do poder de Deus mais dinâmica, está na nossa lição, e real para a edificação do corpo de Cristo. Para nós ganharmos almas para o reino de Deus, para o nome de Jesus ser glorificado, para o nome de Deus ser conhecido no meio daqueles que desacreditam em um Deus único e poderoso e misericordioso. Neste contexto que nós estamos vivendo hoje, os chamados curandeiros da fé estão sendo desafiados. Eles estão sendo afrontados a irem aos hospitais e repreenderem este mal que tomou conta do mundo inteiro, que atinge o nosso século. A glória sempre foi de Deus e sempre será. Muitos têm caído da graça por causa da soberba espiritual. Pregadores, porque tem um dom, cobram fortunas, porque tem um dom de curar, porque tem um dom de profecia, porque tem um dom de operação de maravilhas. Cada noite dele é caríssima. Isso não nos pertence. Eu não posso vender algo que não me pertence. Eu não posso vender algo que não é meu e que eu não uso quando eu quero. Então, todas essas coisas não são nossas, né? Nós somos apenas um canal, um vaso, um instrumento de Deus para nós sermos usados nesta terra. Mas a glória sempre foi de Deus. Por que hoje nós estamos vendo pouca manifestação de poder, pouco batismo no Espírito Santo, poucas curas, poucos milagres? Porque aqueles que recebem querem fazer disso mercantilismo, querem ganhar a sua vida com aquilo que não te pertence. Então, se nós formos fiéis, né, e queremos de fato ser usados por Deus para propósitos específicos, né, para ir a todos os cantos do mundo, não ficarmos presos em seminário, em 4 paredes, não, é ir em todos os lugares e evangelizar para que o Espírito Santo possa nos usar, né, para que nós sejamos vasos e sejamos usados para crescimento da obra de Deus. Então, muitos têm caído da graça pela apropriação indevida de dons que não lhe pertencem, por causa da soberba espiritual, né? Já acham que são semideuses, porque tem um dom, faz e acontece no culto, e hoje nós estamos vendo que o destino de muitas pessoas não tem sido, né, felizes por causa dessa soberba espiritual. Eles acreditam estar num patamar diferente do nosso, viraram estrelas do Evangelho, infelizmente.